Olá, muito bom dia para todos vocês, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo nesse dia, que seja um dia maravilhoso, cheio de conquistas, realizações. E seguimos com o nosso devocional diário, onde nós estamos trabalhando neste momento com as chaves para o blindar a sua mente, uma ferramenta poderosíssima na inteligência emocional, mas diante da palavra de Deus, nós entraremos hoje na quinta chave, que é a chave que vai te ajudar a dar um direcionamento para até quando você vai conseguir ajudar as pessoas, que é a ajuda seletiva. Nós falamos em alguns encontros atrás, parar de reclamar e parar de ouvir reclamações. E ouvir reclamações envolve muito isso, né? A pessoa está reclamando para você, será que você consegue ajudar essa pessoa? E para ajudar essa pessoa, você precisa de dois pontos muito claros e muito certos para você realmente se entregar e ajudar essa pessoa. E aí eu quero trazer na palavra aonde está iniciando esse diálogo sobre a ajuda seletiva. A primeira parte que eu vou ler aqui para vocês está lá em Provérbios 26 e notem uma coisa bem interessante. Toda chave do blindar a mente tem alguma coisa lá em Provérbios que você pode se ajudar, que você pode colocar em prática. Fica a dica, Provérbios é um dos livros mais importantes e principais para você desenvolver a sua inteligência emocional segundo a Bíblia. O versículo que eu vou ler está lá em Provérbios 26, no versículo 16. Diz assim, 17, perdão. O que, passando, se põe em questões alheias é como aquele que pega um cão pelas orelhas. O que isso quer dizer? Tem uma briga dentro do ônibus e você vai lá e começa a se meter. Você está sendo invasivo? Você não foi chamado para aquela discussão, para ajudar alguém, ninguém te pediu aquela ajuda. Então, muito cuidado com a parte em que você está sendo invasivo ou você está sendo requisitado dentro de uma briga à parte. Né? Tem alguém lá discutindo, brigando, você talvez teria habilidades para ajudar, para separar aquela briga, mas ninguém te chamou. Então você pode estar sendo invasivo, você pode estar colocando a mão dentro de um problema que não é seu. Isso é muito comum em brigas de família. Vamos dizer que um casal tá brigando e vai lá sogro, primo, tio, avó, e começa a dar sugestões e entrar no meio, etc. Já viu aquela em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? É mais ou menos sobre isso. O marido e a mulher não pediram ajuda de vocês, eles estão brigando em algo que eles têm que resolver. Eles são um casal. Eles precisam resolver sozinhos. Faz parte do desenvolvimento de um casal resolver problemas deles sozinhos. Isso implica em lá na frente, eu posso falar sobre isso um pouquinho mais nas próximas chaves, em como você pode se constranger se você abre muito os seus problemas para outras pessoas, um familiar, por exemplo. Então, muito cuidado. Se você não é parte daquele problema, não vá de livre e espontânea vontade tentar ajudar. Você tem que ser solicitado. E essa é a primeira parte. Se a pessoa pedir a sua ajuda, você vai ajudar. Se a pessoa não quer a sua ajuda, não ajude. Porque a pessoa precisa primeiro querer ajuda. Senão ela volta lá no capítulo, na parte anterior, que eu estava falando sobre o não ouvir reclamações. Se ela não quer a sua ajuda, ela só quer reclamar. Ela só quer desabafar, ela só quer encontrar um aliado para falar que ela está certa. Agora, se ela vem para você, eu preciso da sua ajuda para resolver esse problema, o que você pode fazer por mim? Aí você vai abrir o segundo leque. Tenho eu habilidades para ajudar? Então são dois pontos. A pessoa pediu a minha ajuda e o segundo ponto, tenho habilidades para ajudar. Imagina que você é uma pessoa que sabe que tem um parente, um amigo próximo que está sofrendo uma depressão, um pouco de ansiedade, problemas no trabalho, e a pessoa vem pedir a sua ajuda. E aí você não é da área de psicologia, você não entende nada de como funciona a mente de uma pessoa que está sofrendo ansiedade, um burnout, uma depressão, você vai piorar a situação dela, porque você não tem habilidades para ajudar. O que você faz? Direciona ela. Você já tentou falar com fulano? Já tentou procurar um profissional? Entenda a sua dor, mas se eu falar para você o que fazer, eu não passei por isso. Como que eu vou te ajudar a resolver um problema se eu nunca passei por isso? Então, muito cuidado. Quando a pessoa pede a sua ajuda, se você não tem habilidades para ajudar,
direciona essa pessoa ao caminho certo. E aí eu vou trazer mais uma passagem da Bíblia que após eu ler e estudar ela, até veio para mim um exemplo que vai ficar bem mais claro para vocês. Essa passagem está lá em Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52. E vieram para Jericó, Jesus e seus discípulos. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que lhe o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E logo viu. E Jesus seguiu o seu caminho. 2 pontos importantes aqui. Bartolomeu queria a ajuda de Jesus? Queria. E ele pediu a ajuda de Jesus. Então são 2 pontos que ele já atendeu. Ele queria, ele não estava só reclamando: Jesus, sou cego, o que faço agora? Não. Jesus, me ajuda. Quero voltar a ver. Aí ele pediu para Jesus. Jesus olhou aquele pedido e falou: eu tenho habilidades para curar um cego? Jesus tinha habilidade, gente, para curar um cego? Tinha habilidades para curar um cego. E ele curou o cego. Agora vamos imaginar um cenário onde o cego ele pede ajuda de Mateus, Tiago, Pedro. Teriam eles habilidades para ajudar o cego? Não, não teriam. Mas o que eles poderiam fazer? Jesus, há aqui um homem que precisa da sua ajuda e você tem habilidades para isso. Então nota quando você é solicitado ajuda, você pode ajudar a pessoa se tem habilidades ou direcionar a pessoa para quem tem habilidades. Óbvio que eu contei aqui algo que hipoteticamente poderia ter acontecido, não que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus chegou até ele diretamente, ele não passou pedindo ajuda de nenhum dos discípulos. Mas se acontecesse isso, os discípulos teriam que falar assim: Jesus, só você tem habilidades para curar esse cego, eu não tenho. E é isso que você tem que fazer. A ajuda seletiva envolve muito isso. Você vai ajudar as pessoas que querem a sua ajuda e você vai ajudar quando você tem habilidades para ajudar a pessoa. E eu finalizo com um recado muito importante. Às vezes a gente quer ajudar, quer ser proativo, porque às vezes a gente pensa que a pessoa vai deixar de gostar menos da gente, porque a gente não vai ajudar ela. Não, não se preocupe com isso. A ajuda não pode gerar em você uma carga emocional negativa. E você vai ajudar quando você tem o discernimento em que Deus está agindo na vida dessa pessoa, para ajudar essa pessoa de fato. Porque se você não tem esse discernimento que a pessoa realmente quer ajuda e quer ajuda também de Deus, buscar em Deus a ajuda dela, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Então a pessoa tem que ter esse discernimento. A pessoa não é cristã, você vai oferecer uma oração, uma ajuda. Por quê? Porque você é cristão. Você tem fé em Deus. E aí a sua fé pode ser transferida para essa pessoa. Você vai orar com a fé que ela precisa que ela tenha. E aí você tem esse discernimento de ajudar as pessoas com habilidades que você tenha, mas desde que ela queira e ela quer e ela saiba que ela vai conseguir superar esse desafio. Tá bom? Essa é a minha mensagem para vocês no dia de hoje. Eu espero que vocês tenham absorvido, que vocês consigam brindar somente um pouquinho a mais, todos os dias um pouco a mais, e entre em prática. Porque o que eu estou falando aqui para vocês é ação prática. Não adianta eu estar aqui nesse devocional, nessa missão, e vocês não entrarem em ação. Entre em ação. Coloque em prática o que eu estou falando para vocês, que vocês vão ser pessoas totalmente diferentes. Vocês vão ser pessoas melhores. E as pessoas vão falar: nossa, como você mudou. Mudou e vai mudar para melhor. Um grande dia para vocês, um grande abraço, e até amanhã com a segunda parte
ajuda seletiva.